Deus, eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, rendemos a Ti graça, ó Senhor, por esta manhã, pela noite que o Senhor nos deu, pela manhã que o Senhor já nos concede, pela graça e pela bondade da Tua imensa, rica misericórdia, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, aleluia, de podermos juntas estar novamente aqui, Senhor, para lermos a Sua palavra, Senhor, para buscar o conhecimento de Ti, Senhor, que só tens, aleluia, e pode nos conceder, Senhor, pelo Teu amor. No nome de Jesus, quero entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Deus de vitória, Deus de maravilha, que o Senhor tome em primeiro lugar desta leitura. Senhor, vem abrir a nossa mente, a nossa visão, visita os nossos corações, Senhor. Tira o que não agrada, Senhor, mas que nesta manhã o Senhor encontra lugar para o teu espírito na nossa mente, no nosso entendimento e no nosso coração. Trabalha como o Senhor queira trabalhar, mas faça a tua obra em nossas vidas, Senhor, para que assim possamos receber o que o Pai já determinou para com as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos, cada uma das tuas filhas, onde quer que elas possam estar, residir, aquelas que aqui já estão e aquelas que ainda irão entrar, Senhor. Em nome de Jesus, acampa o teu anjo, Pai, para nos dar a vitória nesta manhã, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por esta leitura. Muito obrigado, Senhor, pelos livros já concedidos, lidos, Senhor. Que possamos cada dia aprender, aleluia, de Ti, que tem para dar a nós o entendimento e a sabedoria. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que não tem peça. Aleluia, Senhor, nesta manhã nós pedimos a sabedoria e o conhecimento, Senhor. Nos ensina, dá-nos a Sua graça, Pai. Lava nós com Teu sangue, tira todo impedimento. Em nome de Jesus, tudo que queira impedir, nós colocamos ao Senhor nas tuas mãos, que o Senhor assim venha trabalhar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por cada uma das tuas filhas, Pai. Aquelas que irão, Senhor, estar lendo a sua palavra, Pai. Aleluia, com a sua oportunidade de ler a palavra. Toma nas tuas mãos, Senhor. Dá o verdadeiro conhecimento do Espírito Santo nesta manhã. Desde já nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, obrigado e obrigado, Senhor, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos nesse momento. Obrigada, Raimunda. Obrigada, missionária. Esqueci do seu dente. Não, mas é assim, né? É assim, falando um pouquinho mais, o Senhor tem trabalhado, está trabalhando, e eu creio que já deu tudo certo. Estava ontem lendo aqui, acompanhando a leitura. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Acompanhando a leitura de segunda-feira, como Deus operou, né? A gente aprendeu muito sobre aquela leitura, né? O Espírito Santo revelou nossa mente, dando nós um ensinamento, né? Da palavra do Senhor. Quando ali Saul foi morto, né? Como Davi, ele ficou, né? E ele não gostou do que o outro fez, matando o rei Saul, né? Um homem que Deus também tinha colocado a unção sobre sua pessoa, né? E aprendemos também com Davi, aleluia, ali quando ele foi buscar a arca do Senhor, né? E aquele homem que não deveria pegar na arca, pegou e acabou morrendo, né? E ali, quando outrora Davi, ele agora busca o Senhor, como ele deveria buscar a arca, né? A presença do Senhor, né? Então, hoje, para nós, isso aí é um ensinamento maravilhoso, como a gente tem que buscar a presença do Senhor, né? Como devemos nos posicionar e saber o que Ele requer de nós, né?
para que cada dia possamos andar na presença do Senhor, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, e assim fazendo o que agrada ao seu coração. Muito boa palavra de segunda-feira. Amém. Verdade. Para quem não leu, para quem não ouviu o áudio junto com a gente, vale a pena ver, não vale? Vale muito a pena. Todos os estudos que eu às vezes, por não participar, por algo que tenho que fazer, mas eu volto lá e acompanho o estudo, porque se a gente não acompanhar, a gente está perdendo, né? E cada um estudo que a gente perde não é legal. O bom mesmo é acompanhar, porque cada um estudo traz a nós o conhecimento da palavra do Senhor. A gente cada dia está aprendendo com a palavra do Senhor, porque ela nos ensina quando verdadeiramente a gente quer buscar e receber mais do que ele tem preparado para nós. Verdade, né? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo seu ganho, pelo seu entendimento, né? Que o Espírito Santo possa continuar abrindo a nossa visão, né? A nossa visão espiritual, nosso entendimento e nos fazendo enxergar as verdades que estão ocultas na palavra, né? Tesouros escondidos da palavra. Glória a Deus. E é assim que o Senhor vai fazendo dentro de cada coração, em nome de Jesus Cristo, né? Agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. 17 hoje, né? Ontem lemos o 16, hoje estaremos lendo o 17. Perto quero estar. Né? Hoje estaremos lendo o 17 para a glória de Deus. Aleluias. 2 Samuel, capítulo 17. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ó, nós estamos todas aqui, eu queria saber hoje se a Vivi pode ler, se a Gilda, né? Quem que pode contribuir, escreve aqui nos comentários, tá bom? Coloque aqui nos comentários que eu já vou dar uma olhadinha, tá? Se mais alguém pode estar lendo. Vamos ler em nome de Jesus. Aitofel disse a Absalão. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei essa noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico, e o seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei, e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chame também Uzai, o, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu dessa vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros
e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso, houve matança no meio do exército de Absalão, então até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Então, e ele e todos os homens não escaparão. Se ele refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá. Todo Israel levará cordas para lá. Arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente uma mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimás estavam em El-Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Tá vendo? Já tinha até as pessoas certas para ir lá contar para Davi. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no poço para disfarçar. Espalhou grãos de areia por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhes do conselho que Aitofel dera contra ele, e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para sua casa natal, pôr seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Olha, uma pessoa emocionalmente instável, né? Ele tinha até excelentes conselhos, mas ele não aceitou a rejeição, porque ele se sentiu rejeitado, né? E ele foi lá, colocou as coisas em ordem e se enforcou.
por conta da rejeição. Davi já tinha chegado a Mahanaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita, que havia possuído Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Verso 26. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar, e o Gileadita, Marzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias, utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grãos, torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Agora nós vamos ler o capítulo 18 de 2 a Samuel. 2 Samuel, capítulo 18. Só um minutinho, meninas. Segunda Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. Davi passou em revista o exército e o nomeou comandante. Obrigada. E o nomeou comandante de. Calma. Vou voltar de novo. Davi passou em revista o exército e o nomeou comandantes de batalhões de 1.000, de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias. Uma sobre o comando de Joabe, outra sobre o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sobre o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: Farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidade de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe e Abisai e Itai: Por amor de mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, levando-se
o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo de galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abisai e Aitai: Protejam, por amor de mim, o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel. E assim teve o exército. E assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão e jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre eles. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso dou à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje o monumento de Absalão. A tristeza de Davi. Então Aimás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, eu quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que tinha vindo correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está me parecendo pelo jeito de correr que o da frente é Aimás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou, prostrou-se o rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei ao meu senhor. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei,
ia enviar o teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fica ali ao lado esperando. E aí mais ficou esperando. Então Etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao Etíope: e o jovem Absalão está bem? O Etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, é, O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. O luto de Davi. Informaram a Joabe o que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Por todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão, meu filho. Joabe repreende Davi. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todo o seu exército, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e as tuas mulheres e concubinas, amas e os que te odeiam, e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam, nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja seus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo essa noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Davi retorna para Jerusalém, enquanto os israelitas fugiam para casa. Verso 9 do capítulo 19. Só um minutinho, meninas. Pronto. Verso 9 do capítulo 19. Tônia, seja bem-vinda. Daqui a pouco eu vou passar para você ler, pode ser? Você consegue ler, Tônia? Aí você lê a partir do capítulo 20. Vamos lá.
em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue, porque seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amasa: Você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. Vamos lá. Tônia, que bom que você consegue, tá? Eu vou concluir aqui, eu já passo para você, tá bom? Onde que eu parei? Hoje eu tô com a rinite bem atacada, gente, então eu tô bem congestionada, tá? Por isso que eu tô assim. Deixa eu ver. Diga você, é sangue do meu sangue, as palavras que devem conquistar. Verso 14. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gerá, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei. Com ele estavam outros 1000 benjamitas, e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com os seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei, atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: Que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não me lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei, por isso de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi, Davi respondeu: Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornarão agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel?
Eu não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou a Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Lembra lá de Ziba, que disse que Mefibosete não queria ir, né? Que Mefibosete tinha abandonado o rei. Então ele tinha mentido para o rei, né? E olha aqui a consequência da mentira de Ziba para o rei. Era só um minutinho. Tá, glória, aleluia. Eita, glória. Vamos lá, meninas. Ahn, Mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Verso 27 do capítulo 19. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixe que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. Ó, tá vendo? Ele tinha quem sustentava ele. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz dos homens e as mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade.
perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o senhor, o rei, e faze por ele o que achares melhor. O rei disse a Quimã: Quimã virá comigo. Com ele, farei, farei por ele o que achar, faze por eles o que achar melhor. Verso 38. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. E tudo o mais que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei atravessou e beijou Barzilai, e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos e os de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: Fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Porque vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tornamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês, porque nos desprezam. Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Glória a Deus. Tônia, você pode ler para a gente a partir do capítulo 20, por favor? Vê se você consegue ativar o seu áudio. Capítulo 20, né? É o capítulo 20, né? Isso. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Biquiri, o homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Biquiri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas. E estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abissai: Mas mal agora nos fará Sebá, o filho de Biquiri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe, a guarda real, e todos os valentes. Eles saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Biquiri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão. A massa veio perante eles, trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba
para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe, Abissai e seu irmão perseguiram a Seba, filho de Bique. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se envolvia no seu sangue no meio do caminho, vendo o moço que todo o povo parava. Desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bique. Seba passou por todas as tribos de Israel até Bet-Maca. Apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maca e levantaram contra a cidade um montão à altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-se a mulher: és tu, Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou isso a trombetas e retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joaida, da guarda real. Adorão estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá de Ailude era o cronista. Seva, o escrivão, o Zadok. E Abiatar, o Olá, sacerdote. sejam todas muito bem-vindas. Agora nós. Desculpa, entrou um áudio aí. Foi mal. Desculpa, Tônia, pode Que continuar. susto! Eu pensei, ué, será que tem alguma coisa? Não, foi. Tá, versículo 23. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joaida, da guarda real. Adorão, do que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seba, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era ministro de Davi. Capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas o resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo
pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questões com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. Disse Davi: que é que, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir. Nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. De seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone, Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevá. Então Rispa, filha de Aimá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio de ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, dos moradores de Jabe de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que feriram Saul em Gibeon. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim e Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Tu vê, né? Versículo 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descia dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaré, Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Essa foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão, em cada pé, 6 dedos. 24 ao todo. Também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Capítulo 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha,
a minha cidadela, o meu libertador. Ó meu Deus, o meu rochedo, e que me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade e me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do esplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfogar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui um culpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro te mostras, com o perverso inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lança de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o vosso Deus, nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal modo que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, e eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó de terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome.
É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Agora, falta 10 minutos. Eu não sei se tu queres comentar, agora deixar esse tempinho para comentar sobre o que foi lido hoje. Vamos comentar. Essa última parte que você leu, eu acho que ela é fundamental, né? Que é o cântico aqui de louvor de Davi, né? Você estava lendo, assim, eu imagino Davi colocando, assim, todas as emoções, né? Com meu Deus, eu salto muralhas. Com meu Deus, não sei o quê. Ele exaltando e bendizendo, adorando o nome santo do Senhor, né? É muito lindo esse cântico, porque você vê o agir de Deus, né? Eu quero. Peraí. Eu quero saber se alguém quer comentar. Qual você ia fazer um comentário, não ia? Você estava lendo, você deu uma parada, você falou assim, nossa, olha, mas você não falou mais nada. Eu falei, acho que ela queria comentar. Não, aquela hora que eu li, que assim, ó, esses dias eu estava conversando até com o Natal sobre isso, às vezes a gente tem ontem a gente leu, né, sobre isso, né, a questão a pessoa quando ela tem assim, ó, eu tenho um inimigo, e de repente o inimigo tem filhos, então, vamos dizer, é inteligente da parte do guerreiro que está lutando contra matar. E daí, quando ele mandou matar e tal, ele entregou os caras ali, os filhos do Saul para morrerem. E eu fiquei pensando, eu pensei assim, nossa, que forte isso, né? Tipo assim, eu achei muito forte, assim, sabe? Sim. Isso eu achei forte. Foi isso que me impactou, que eu pensei, nossa, Davi fez isso, tipo assim. O meu Davizinho, às vezes a gente vê Davi, né? E fala, nossa, imagina ele fez uma pessoa do bem, fez uma coisa dessa. Mas era comum, era muito comum os reis agirem assim. Mas Davi, ele não ia fazer isso, ele só agiu assim, né? Porque ou ele fazia isso, ou a situação ficava pior ainda para o povo de Deus, né? Então, para que o outro exército não invadisse a cidade, não atacasse, eles entregaram somente quem aquele povo estava buscando, que eram os filhos de Saul, para vingar, né, o povo deles lá. Né, Joana? Tipo assim, isso daí a gente pode levar como uma metáfora para nossa vida, assim, ó, veja se tem sentido, né? Porque as minhas reflexões são reflexões muito rasas, assim. Por exemplo, às vezes a gente tem algum problema na nossa vida e a gente não sabe como resolver aquele problema. E aí, às vezes, a gente quer botar a mão, a gente quer assumir o controle. Mas dentro do nosso coração, dentro de quem nós somos, Deus sabe, Deus conhece o nosso destino, né? Ele sabe o que vai acontecer. Então, essa história de ele ir atrás dos ancestrais do cara que queria matar ele, nos faz pensar que quando a gente vai atrás de resolver os nossos problemas com as nossas mãos, a gente pode virar o nosso próprio agressor, a gente pode virar o nosso próprio o assassino de nós mesmos, aquele que vai nos afligir, porque a gente não está confiando no Senhor. Quando você não confia no Senhor e age com as suas próprias ideias, você atrai para si as consequências, né? Das suas próprias atitudes. Você ia falar, Joana? Pode falar. Eu queria entender um pouco mais. Você falou, né, Joana? Mas ouvindo aí a Tônia, com certeza. O que compete a nós, nós faremos, né? Dentro também daquilo que diz a palavra de Deus. Mas se Deus é o nosso justiceiro e peleja por nós, a gente não precisa, às vezes, nem se justificar e nem ficar provando nada para ninguém, porque eu acredito que as atitudes são os frutos, né, daquilo de quem você realmente é. Então, suas palavras, suas ações, o seu comportamento no dia a dia vai dizer realmente o que é você, quem é você, tá?
A gente não precisa provar. O nosso Deus, ele às vezes fala por nós e é a nossa justiça, tá? Porque às vezes a gente acha que se a gente devolver na mesma moeda, peraí, Rafael, se a gente devolver na mesma moeda, de repente a gente vai achar que está sendo justo, mas às vezes não tá, entende? Então, se eu fizer, alguém está me fazendo mal, eu vou fazer o mal para essa pessoa. E às vezes não vai resolver o problema, a gente não vai se sentir bem. Quando que a Bíblia também fala para nós amar os nossos inimigos, né? Olha quem tá aqui comigo, minha cunhadinha especial. Então, é isso, sabe? Não, a gente tem um Deus por nós. E quanto a nós, nossas ações serão de justiça, amor, prudência, vigilância, sempre. Tem que ter dentro ali do que diz a palavra de Deus. Quanto às nossas escolhas, a Bíblia fala, né? Até o pensamento, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é louvável. Porque começa no pensamento, daqui a pouco as suas ações, elas seguem aquilo que você acredita. Então, que possamos ter ações e pensamentos que condizem com a palavra de Deus. É isso, gente. Eu tô amando essa leitura de hoje. Deus. Obrigada, Jo. Muito obrigada pelo seu comentário. Eu gostei dessa frase que você falou, que as nossas ações acompanham, os nossos pensamentos acompanham nossas ações, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que você começa, você vai agindo e de repente você está fazendo aquilo, né? Então, que nós possamos nos policiar aí em todo o tempo. Eu ouvi uma pregação dessa mulher aqui, ó, Rispa, que ela ficou ali, ó, sacudindo os filhos dela para que os bichos não comessem, porque ela queria um enterro digno para eles. Que ela, na verdade, ela não queria que eles fossem comidos pelos bichos, né? No mínimo uma sepultura para que pudesse enterrar os filhos dela. E parece que ela ficou ali por longos meses, né, Joe? Acho que foram 6 meses, 7, não sei, que ela ficou ali sacudindo para que os bichos não pegasse, não destruísse ali os filhos dela, né? Eu acho que vai falar mais pra frente, né, sobre ela, Joana, ou acaba aqui? Bom, depois a gente vai ficar sabendo. Mas ela fica ali, né, para que ninguém toque, para que os animais não venham pegar o filho dela, os filhos que estavam ali, né? Então ela estava enxotando as aves de rapina, enxotando tudo, para que alguém pudesse sentir, né, a dor dela e lhe concedesse, e o rei autorizasse, porque ele não podia, né? Mas ela estava ali, até que Davi, vai ceder que tenha uma sepultura para eles, né? Que bênção. E ali o nome do Senhor também foi glorificado. Nós aprendemos também com essa mãe, né? Que mesmo os corpos estando mortos, ela ainda estava preservando a integridade do corpo dos filhos dela, né? Para que pudesse ter dignidade, pelo menos na morte deles. Meninas, vamos tirar a nossa foto. Que Deus abençoe, sabe? A vida de cada uma de vocês. Desculpa hoje a minha performance. Hoje a minha performance aqui com essa rinite atacada, parece que tudo fica pior, né? A voz, Mas né? teve ajuda, Oi, Tônia. Mas teve ajuda. Tônia é te socorreu aí na leitura, te ajudou. verdade, verdade. Gratidão. Obrigada, Ó, Tônia. tomem Conseguiu água, fazer? gente. Conseguiu fazer, Tônia? Conseguiu fazer? O videozinho que você ia fazer? Não fiz! Mas Ai, as vai ter duas dormindo de manhã. Amanhã a gente faz. Tá certo. Pegue as suas Bíblias, vamos tirar a nossa foto. Vocês aí com muito frio e eu aqui com muito calor. É diferente. A gente adora a Deus, ó, pela temperatura diferente. aqui tá frio, gente.
Tá, friozinho. Tá muito frio. Glória a Deus. Vamos lá, meninas, tirar nossa foto. Aí, deixa eu... Só um minutinho. Tirou já? Peraí, volta de novo aí, Volta. que acho que ficou um negócio aqui pra fora. Menos 13. Peraí. Deu certo? Acho que é sim, deixa eu colocar lá pra ver. Eu fui na sua cidade, eu Glória tinha a Deus por essa leitura de manhã, tá uma bênção. A gente entra nas histórias, a gente aprende tanto, o Espírito Santo vai falando com a gente. Extraordinário. visto. Eita, mas é muito glorioso. É que eu quero, Deus, dimensão da palavra. Pronto. Tá uma bênção essa leitura. Meninas, vamos orar para agradecer a Deus. Sônia, tá uma bênção sempre, né, na leitura. Nossa mentora Daiane, né? Uma bênção, Joana, né? Joana, né? Joana, né? Eu louvo a Deus pela vida de todas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Mari. Nossa, que legal. Tem que aprender a ler, respeitar a Bíblia, né? Aquelas palavras difíceis, eu preciso de aprender a ler, porque um dia a professora pode me colocar e eu não posso gaguejar, né? Você fica em Obrigado, paz. Tony. Vocês. Amém. Missionária Gilda, pode orar para agradecer, por favor? Agora meu microfone está pegando. Naquela hora que você me pediu para ler, não pegou de maneira nenhuma. Estava dando como se tivesse bloqueado. E aí eu tentei 2 vezes, não consegui. Quando você quiser falar e estiver bloqueando, manda uma mensagenzinha Mandei. no chat, aqui, ó, na conversa escrita. Aí você coloca assim, Uhum, eu não consigo abrir o áudio. Aí eu vou lá tá e já ok. autorizo você a abrir Eu o áudio. mandei no grupo. Ah, não. Aí eu não estou olhando lá. Manda aqui, ó, no próprio chat do Zoom. Tá bom? Tá ok. Pode Tá. continuar. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua presença, meu Senhor, nesta manhã, Pai, nós aprendemos contigo, porque é autor e consumador da nossa fé, diante da tua presença, meu Senhor, nada somos, nada podemos, Pai, sem ti nos guiar, Senhor, como o Senhor tem nos guiado a cada momento, neste grande dia, levantemos e acordamos e sabemos que o Senhor é o devedor de todas as coisas, aquele que cria todas as coisas, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que vê todas as coisas, meu Senhor amado, Santo de Israel, Rei da glória, Santo dos santos. Pai, a cada momento, Senhor, diante da tua presença, nós estamos aprendendo, papai, contigo, porque a tua palavra, Pai, não pode de maneira nenhuma desafastar da tauba dos nossos corações, Senhor. Diante de ti, Pai, a cada manhã nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos, Pai, enfrentar os dias maus. Tendo feito tudo isso, Senhor, nós estamos preparando com a preparação do Evangelho da Paz, Senhor. Pai Celestial, toma cada filha tua em cada lugar diferente. Aleluia, cada estado, cada país que tem, meu Pai amado santo, aleluia, atingido, meu Senhor amado, a tua palavra. Diante de ti, meu Pai, toma a direção da tua filha, que está na direção, meu Pai, aleluia, desse curso, meu Senhor, que eu digo que a tua palavra, Pai, para nós, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor.
diante de ti, o que eu tenho que lhe dizer que a cada momento tenho aprendido, meu Pai amado santo, porque a tua palavra a nós se renova a cada manhã, Senhor. A cada instante, a cada minuto, meu Pai, como fala a tua palavra lá no livro de 1 Pedro, ao qual o Senhor diz que um dia para nós é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, Senhor. Então, Senhor, que a cada momento, a cada segundo, a cada dia, nós possa estar diante de Ti, meu Senhor, nos preparando, meu Pai amado, santo e justo. Assim como o Senhor preparou esse exército ao qual saiu, meu Pai amado santo, daquela terra seca e foi para uma terra que mana leite e mel. Que a cada momento, Pai, nós esteja se preparando para sair deste mundo que a teus olhos já cheira mal. A teus ouvidos, meu Pai amado santo, já nos diz o que é para o Senhor escutar. Mas sim, meu Pai amado santo, para que o Senhor veja, porque nós estamos, aleluia, como menina dos teus olhos na palma das tuas mãos. Diante da tua presença, meu Senhor, toma cada vida nas tuas mãos. Peço para que o Senhor visite a tua serva, que está dentro desse carro, se comovendo, meu Pai, para ir para algum lugar. Vai na frente dela, repreende toda investida do inimigo no trânsito. Repreende, meu Pai, toda investida do inimigo, meu Pai, de bala perdida, meu Pai, de assalto e de tudo aquilo, meu Pai amado santo, aleluia, porque o Senhor já deu ordem a teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, que nenhum mal venha nos suceder, nem praga nenhuma venha chegar à nossa tenda. Nos guarda, nos protege neste dia, nos dá, Pai, esse último dia do mês de agosto, de vitória, de bênção, de realização, de conquista diante da tua presença. Desde já te peço, já te agradeço, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja que somos nós, diz... Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, que oração maravilhosa. Deus abençoe, tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã. Um beijo, Dê a menina. paz do Senhor, a minha pastora Iracema, diga que eu estou com saudade dela. Amém, amém. Também, fica na paz, eu mando sim. Tchau.